Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula a gente vai resolver alguns problemas para aplicar todo esse conteúdo que nós vimos que diz respeito à conservação da massa e o teorema de transporte de Reynolds, né? Que é aquele teorema que nos permite escrever algo que foi feito, pensado para um sistema em termos do nosso volume de controle. Então, assistam com bastante atenção esses dois exemplos para que vocês consigam resolver os demais. Vamos resolver esse problema aqui, que ele é um problema que é a aplicação direta do teorema de transporte de Reynolds que a gente viu na nossa última aula. Se você assistiu o vídeo tem muito tempo, eu recomendo a você assisti-lo de novo, né? Porque já tem 2 semanas aí que eu disponibilizei o vídeo e que a gente não vê nada relacionado. Então, seria interessante você assistir o vídeo novamente, só para recordar os conceitos principais, né? Então, aqui a gente tem um volume de controle fixo. Então, o próprio exercício já definiu o volume de controle como sendo essa superfície aqui, que eu vou colorir para vocês, ó. Eu tenho algumas partes que são o próprio contorno da superfície, né? E eu tenho algumas partes em que há aqui entrada de fluido, né? Que são essas superfícies aqui, 1, 2 e 3, né? Então, algumas coincidem com as paredes do reservatório, outras não, tá? E isso é importante a gente determinar, porque aquelas que não têm parede, né? Passa alguma coisa por elas, né? A gente tá vendo que tem entrada de um fluido ali. Então, aqui tá o nosso volume de controle. É um volume de controle fixo, tem 3 seções unidimensionais na fronteira. Outra informação importante é que as seções são unidimensionais. Isso nos indica que uma das hipóteses que nós podemos adotar para nossa solução é que o escoamento é unidimensional. O que isso significa? Bom, significa que as minhas propriedades não variam com mais de uma direção, elas só variam com a direção que eu defini, né? Não variam com 2 ou mais direções, varia só com uma direção, né? Então, isso é interessante para nós. Beleza, então o volume de controle é fixo, tem 3 seções, seção 1, 2 e 3, por onde há, né, entrada de fluxo ou saída, né, de um fluido. O escoamento no interior do volume é permanente, outra condição importante para nós tomarmos nota. Escoamento permanente significa que nenhuma propriedade varia com o tempo. Então, DDT de qualquer variável, qualquer propriedade desse escoamento é igual a 0. As propriedades em cada seção são dadas pela tabela, então eu tenho na seção 1 a massa específica do fluido, e observem que ela é constante em todas as seções. Então, uma outra observação é que o nosso escoamento é incompressível. A massa específica não varia com o tempo, nem com nada, né? Ela é constante no meu volume de controle. São dadas aí as velocidades em todas as seções definidas e as áreas em todas as seções definidas. Observem também que o sentido da velocidade, né? O sentido do movimento, ele é indicado pelas figuras. Então, na seção 1, eu tenho um fluido entrando, na seção 2, eu tenho outro fluido entrando, e na seção 3, eu tenho um fluido saindo, tá? Indicado aqui pela seta. E um outro dado interessante que me é dado é a energia por unidade de
massa no meu volume, né? Então, esse fato aqui também a gente vai utilizar. Então, o que eu quero determinar é a taxa de variação da energia do sistema que ocupa o volume de controle nesse instante. Então, nós vamos analisar esse volume de controle e eu quero encontrar qual que é a taxa de variação da energia no meu sistema, né? Eu quero isso daqui. O que é isso daqui? Essa vai ser a minha resposta. Eu quero encontrar como que a minha energia varia nesse sistema aqui que está definido. Bom, para isso a gente pode utilizar o teorema de transporte de Reynolds. Vocês estão lembrados do teorema? Eu vou enunciá-lo aqui. A gente tem lá do teorema de transporte de Reynolds que a taxa de variação de qualquer propriedade B do sistema com o tempo em um dado sistema vai ser igual à derivada no tempo da integral ao longo do volume de controle da massa específica vezes a propriedade beta. O que é beta? Lembrando lá, né? Beta é a taxa de variação de B com a massa, né? Então, de beta vezes ρ vezes um dvol. Então, esse daqui é lembrando lá das componentes, né, das forças de corpo. E nós temos também as forças de superfície que estão agindo ali na superfície de controle, que vão ser dadas por beta vezes ρ, massa específica, vezes o produto vetorial entre a velocidade e o vetor normal, a superfície, vezes um dA. Né? Então, esse aqui é o meu teorema de transporte de Reynolds. Nós queremos a taxa de variação da energia do sistema com o tempo, então eu vou fazer a minha propriedade B ser a própria energia. Quando eu considero dessa forma, o meu beta vai ser a variação da energia com a massa, dE dm, que é o próprio Ezinho que está tabelado aqui, né? Esse Ezinho é a energia por unidade de massa, que é o beta, certo? Que é a minha variável beta aqui, que é derivada da energia na massa. Então, agora eu quero achar o meu dE dt para o sistema. Bom, uma informação que eu disse para vocês que era importante era que o escoamento é permanente. Nada varia com o tempo. Nada varia com o tempo, o termo de forças de corpo, ele vai a zero, porque se eu tenho uma derivada no tempo aqui, e nada varia com o tempo, a massa específica não varia com o tempo. Beta não varia com o tempo, é constante, tá aqui. E nada varia no tempo, então essa integral fica zero, né? Agora, os termos de fluxo, né, a integral de superfície, a gente tem que analisar para cada superfície em que eu tenho fluxo de velocidade, né, fluxo do fluido. Então, eu vou ter 3 superfícies, então eu vou precisar de 3 integrais. Uma para cada superfície. Vou escrever, então, para a primeira superfície de controle, que é a superfície 1, certo? O meu beta, então, vai ser a propriedade E1, né? O E na seção 1, que é esse daqui, vezes a massa específica na seção 1, vezes esse produto vetorial, ele é o quê? Ele é a velocidade que está entrando no meu volume de controle, é um vetor que tem essa direção, esse sentido, multiplicado pelo vetor normal à minha área. Lembrando que o vetor normal à área, ele é um vetor perpendicular à superfície, que eu estou considerando, esse vetor N aqui, e ele aponta sempre para fora, né? Quando eu fizer o produto desses dois vetores, do vetor V, o produto vetorial de V
por N é igual a V vezes N, que é um vetor unitário, cosseno do ângulo entre eles. O ângulo que eles estão aqui, entre eles, né? Se eu tenho o meu V aqui e o meu N para lá, o ângulo entre eles é 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1. Então, para esse caso aqui, que eu tenho um fluido entrando no meu volume de controle, o produto vetorial de V por N é igual a menos V1, né? Então, vou colocar o menos para cá, V1, vezes dA, né? Aqui área 1. Vou agora para superfície 2, né? Vou analisar. O que eu tenho aqui? Eu tenho a integral, ainda não vou colocar o sinal não, porque esse sinal vai sair do produto vetorial, de E2 vezes ρ2 vezes... Qual que é o produto vetorial aqui? Eu tenho o meu vetor velocidade entrando. O meu vetor área tá saindo, né? O meu vetor normal. Então, aqui também vai dar cosseno de 180, que é menos 1, né? Multiplicado por V2, vai ficar menos V2 aqui. Vezes dA2. Essa integral aqui na área 2. E na área 3, eu tenho um fluido que está saindo dessa área. Então, meu vetor V, ele está sentido para fora. O meu vetor N, ele também está no sentido para fora. O ângulo entre esses dois vetores é 0 graus, né? E aí, nesse caso, o produto vetorial entre V vezes N, quando eu tenho um fluido saindo da minha superfície de controle, é V vezes o cosseno de 0, que é 1. Então, é positivo, né? O próprio V. Então, aqui, para a superfície 3, a gente vai ter mais a integral na área 3, vezes E2, ó, é 3, ρ3, V3, vezes dA, dA3. Bom, todas essas propriedades que a gente falou, massa específica e velocidade, e a área são constantes para essas seções. Então, a gente pode tirar logo da integral, né? E só calcular, né? Que são tudo constante aqui na área. Então, eu vou ficar que a derivada da energia no tempo para esse sistema vai ser igual a menos E1, e aí eu já vou substituir os valores. 300 vezes ρ1, 800, vezes V1, 5, vezes área 1, 2. Menos E2, 100, vezes ρ2, 800, vezes V2, 8, vezes área 2, 3, mais E3, 150, vezes 800, vezes V3, que é 17 metros por segundo, vezes a área 3, que é igual a 2. Daqui, a gente tira que a taxa de variação da energia desse sistema é igual a menos 240.000 joules por segundo. Deu para entender?
Bom, nesse exercício agora, a gente tem um problema de conservação da massa. O reservatório da figura está sendo abastecido com água por duas entradas unidimensionais. Então, primeira informação importante, escoamento unidimensional. Sempre eu tenho que adotar algumas hipóteses simplificadoras, e é isso que eu faço quando eu leio o enunciado e encontro essas simplificações, né? Então, eu tenho entradas unidimensionais, é uma hipótese que serve para simplificar o meu equacionamento. Então, escoamento unidimensional. Quando a gente tem um escoamento unidimensional, a gente pode tirar para fora da integral a velocidade, porque a gente sabe que a velocidade, nem a massa específica, nem a massa, variam conforme a posição, conforme o plano XY, né? Só variam de acordo com uma das posições e não com o plano. Então, uma informação que simplifica e transforma a nossa integral em um somatório, tá? Que já é muito bom para nós. Existe ar aprisionado no topo do reservatório. A altura da água é Hzinho. E aí está pedindo, encontre uma expressão para variação da altura da água, dHdt. Então, eu quero a taxa de variação da altura de água dentro do reservatório. Eu tenho o diâmetro da seção 1, dessa área 1, D1, que é 25 milímetros. O diâmetro da área 2, D2, que é 75 milímetros. A velocidade na seção 1, V1. A velocidade na seção 2, V2. E a área do reservatório. E eu vou considerar a água a uma temperatura de 20 graus Celsius para achar a minha massa específica da água. Então, hipóteses que eu tenho aí. Bom, eu tenho fluxo de água para dentro do reservatório. O meu volume de controle que o exercício adotou aí é esse volume aqui, né? Que vai adotar a superfície do reservatório e entradas aqui nas áreas 1 e 2, né? Então, restrito totalmente por paredes, exceto nas áreas 1 e 2, onde eu tenho e conheço o fluxo que está entrando. Bom, dentro do meu reservatório, a taxa de variação da massa, ela não é igual a zero, né? Eu tenho que, esse escoamento, ele varia aqui com o tempo, né? Então, vai aumentar essa altura com o tempo, já que eu só tenho entrada de água, né? Entrada de fluido, eu não tenho saída de fluido. Então, tem uma taxa de variação aqui desse fluido. Então, o nosso escoamento, uma outra hipótese que não simplifica, né? Mas é uma hipótese que tem que ser levada em consideração, é um escoamento variado. Então, varia com o tempo, né? Essa altura em H varia com o tempo. E a massa específica, né? A gente vai considerar que é um escoamento incompressível. Então, a massa específica não varia. Como a gente já falou na nossa aula, para a maioria dos fluidos, os líquidos, a grande maioria é incompressível, né? E os gases, quando estão escoando a baixas velocidades, também. Bom, então, se a gente tem que o escoamento é incompressível, a massa específica considerada na seção 1 da água é igual à massa específica considerada na seção 2, que é a própria massa específica da água, né? Então, o que a gente pode escrever para esse escoamento? Bom, a gente tem lá o teorema de transporte de Reynolds, que me diz que a taxa de variação de uma determinada grandeza dentro de um sistema é igual à integral, a ddt, né, derivada no tempo, da integral no volume de controle, da massa específica vezes 1 beta, vezes dvol, mais a integral na superfície de controle de ρ vezes beta,
vezes V por N vezes 1dA. Não é isso? Bom, se a gente falar, né, lembrar lá do teorema de conservação da massa, a gente sabe que a massa do nosso sistema, ela se conserva, né? Então, o que entra aqui vai ser o que vai variar aqui dentro, né? Igual a variação no tempo de massa que esse meu volume de controle sofre internamente. Então, se eu fizer essa propriedade B ser a massa, né? E aí a gente entra naquela lei da conservação da massa que eu mostrei para vocês na última aula. Então, o meu dm dt da lei da conservação da massa tem que ser igual a zero para um sistema. Então, escrevendo aí o teorema de transporte de Reynolds, e aí se B é a massa, beta é a derivada da massa em relação à massa, que é 1. Né? Então, esse beta aqui vai virar 1. Então, eu vou ficar com derivada no tempo, no volume de controle, da massa específica vezes 1 dvol. Mais a integral, e aí a gente já pode fazer aqui transformar num somatório, porque por que eu posso transformar num somatório? Porque eu sei que o meu escoamento é unidimensional. Então, essa velocidade aqui, essa multiplicação V por N, só depende do sentido. Então, vai ser o somatório. Na verdade, como eu tenho só duas entradas, né? Então, vai ser de 1 até 2, de ρ, de igual a 1, né? Até 2, de igual a 1 até N, e N vai ser igual a 2, de ρi vezes VI vezes NI, os dois estão entrando, então é menos. Menos VI vezes AI, né? A área na seção que eu estou considerando. Beleza, isso daqui tem que ser igual a zero por conta da conservação da massa. O que eu posso escrever desse termo aqui? Bom, eu tenho que a integral da massa específica no volume, ao longo do meu volume de controle, ela é a integral da massa específica da água no volume de controle e a integral da massa específica do ar no meu volume de controle, né? À medida que aumenta esse volume de água, esse volume de ar, ele vai reduzir, né? Porque aqui eu vou aumentar o meu volume de água. Quando eu tenho só entrada de águas, né? A variação no meu volume vai ser volume da água. Então, eu tenho que essa integral d dt da integral no meu volume de controle. E aí, na verdade, essa integral ela vai virar uma constante, né? Porque a integral do ρ é constante, tanto o ρ da água quanto o ρ do ar. Então, vai ficar aqui, ρ da água vezes o volume de água mais d dt do ρ do ar vezes o volume do ar. Nós vamos considerar que esse ar ele está confinado. Então, a taxa de variação da massa de ar é zero. Com o tempo, isso aqui vai ser zero. Então, eu vou ficar só com esse termo, né? Então, que vai ser, né? d dt de ρ da água vezes o volume de água é a área do reservatório vezes a alturinha H. Então, ao final, esse termo vai ficar ρ da água vezes área do reservatório vezes dH dt. Isso aqui é o que eu quero achar, né? Esse dH dt.
É a taxa de variação da altura dentro do reservatório com o tempo. Beleza, agora é só substituir na minha lei de conservação da massa, né? Então, voltando aqui para a equação, eu vou ter que o ρ da água, eu chamei de AG, depois eu chamei de H2O, vou manter aqui H2O. Ρ da água. Ρ da água. E aqui ρ da água. Então, vai ficar ρ da água vezes área do reservatório vezes dH dt. É igual a menos ρ1 vezes V1. É igual não, né? Menos ρ1 vezes V1 vezes área 1, menos ρ2 vezes V2 vezes a área 2. Isso daqui tem que ser igual a zero. Então, o meu dH dt, a taxa de variação da altura no tempo, né? Dentro desse reservatório vai ser igual ρ1, V1, área 1, mais ρ2, V2, área 2, dividido por ρ da água vezes a área do reservatório. Bom, a gente já viu que como o fluido é incompressível, ρ1 é igual a ρ2, que é ρ da água. Então, eu posso cortar esses termos aqui. Então, eu vou ficar com V1, velocidade na seção 1, é igual a 0,9. Na verdade, está pedindo primeiro a expressão, né, da taxa de variação de H com o tempo. Então, vai ser V1 A1 mais V2 A2 dividido pela área do reservatório. Quando a gente for substituir esses valores, bom, só para a gente usar mais aquilo que a gente viu nas aulas, né? V1 vezes área 1 é igual a vazão 1. Vazão 1 é V1 vezes a área 1, que é 0,9 vezes a área da seção 1, é uma área circular, que é π, vezes o diâmetro, que é 0,025 ou 25 milímetros, ao quadrado, dividido por 4. Essa vazão aqui vai dar igual a 0,442 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. V2 vezes área 2 é igual a vazão na seção 2, que é a velocidade 0,6 vezes a área, que é π, vezes o diâmetro. O diâmetro é 75 milímetros, então 0,075 ao quadrado, dividido por 4. Isso daqui vai resultar numa vazão de 2,651 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. E a área do reservatório, né, é 0,18. Então, basta a gente somar as vazões e dividir pela área do reservatório, nós vamos ter o valor de dH dt. dH dt, a variação da altura com o tempo, vai ser 0,442 mais 2,651 vezes 10 a menos 3, dividido pela área do reservatório, que é 0,18. Isso daqui vai resultar uma taxa de variação da altura da água de 0,017 metros por segundo. Essa é a velocidade com que a água sobe
dentro do nosso reservatório, dentro do nosso volume de controle. Certo?